musculação fechado, 45 minutinhos, leve, só para um fortalecimento. Agora mais 5 minutinhos de esteira e depois 6 km, um pouco mais forte para começar o domingão aí. Bom, ainda com o privilégio de uma vista de um dos bairros aqui de São José dos Campos. Curte aí. Fala, povo, bom dia, como vocês estão? Hoje, quinta-feira, exatamente às 10h03 da manhã, a gente está indo para São Bernardo. Hoje, pela manhãzinha, na verdade, eu não consegui treinar. Normalmente, quando eu faço viagem assim, por conta da bebezinha, a gente deixa ela na sogra, minha esposa acompanha também, obviamente, né? E aí, apesar de acordar cedo, tem todo o trâmite, né? De fazer a troca, dar o mamar, e aí depois a gente leva pra sogra. Ela mora teoricamente próximo ali, né? Mas é quase 1h30 para você conseguir arrumar tudo. Quem é pai e mãe sabe muito bem disso, né? Então parece que a gente tá levando a casa inteira lá pra sogra, e quando eu volto também parece que a gente tá retornando com a casa, né? Mas assim, eu tenho vivido ótimos dias na minha vida, não só por conta de negócio em si, isso tá bem estabilizado, né? Mas pelos projetos que estão aparecendo nas nossas vidas, né? E também pela felicidade de ser pai de primeira viagem. Foi sempre meu sonho. Para quem não me conhece, eu sempre tive um sonho de ser pai, né? E neste momento eu quero ter 4 filhos. A Erika eu não sei, mas é um sonho que eu tenho, de ter uma casa cheia de crianças, cheia de amigos, e depois também os meus filhos terem a oportunidade de ser amigos dos próprios irmãos, né? Então, bom, aí é a minha visão, né? Quem for aí e não concordar, tá ok? Que normalmente o filho único, ele tem... ele não tem os irmãos ali, né? Obviamente pra você passar a infância, pra você brigar, dar risada. Tá aqui falando no nosso Waze. Então, por isso que esse é o meu sonho de vida, e aí a gente tá construindo, né? Nós somos novos, temos 34, 35 anos, né? Então acho que dá tempo de fazer muitos mais filhos aí, para colocá-los no mundo de uma forma com disciplina, né? Obviamente entendendo que vão ter desafios no dia a dia, mas que se a gente elevá-los, né? E educá-los bem também, a gente consegue ter bons frutos, né? Bom, o tema de hoje é o tema sobre novos projetos. E aí esse tema de novos projetos é muito importante você entender que muitas coisas, principalmente para quem empreende, não só de projetos, mas desafios também, vão aparecer na sua frente, né? E quando aparecem novos projetos aqui, o que eu quero comentar hoje é de como a gente analisa, né? Porque apesar de um dos nossos negócios ser uma consultoria, né? Esses nossos clientes atuam também com novos projetos dentro dos negócios deles, né? E aí, com um formato ali de inteligência, né? E matricial principalmente, eu analiso esse negócio. Deixa eu só arrumar o celular aqui. Eu analiso esse negócio até para entrada junto com esse parceiro, né? Então é uma influência que eu gosto de ter junto com essas outras empresas, né? Aliás, só fazer um corte, que eu não deveria estar gravando dirigindo, né, no meio da rodovia, mas prometo que serão só 5 minutinhos e eu vou bem tranquilinho aqui nos meus 80 por hora. Voltando, como eu analiso esses projetos, né? Eu gosto mesmo de entender quem que é o dono ou quem é o empresário por trás daquele projeto, e aí começo a fazer, na verdade, algumas perguntas sobre experiência, maturidade, para entender formato de gestão. Uma coisa que a gente analisa que é um erro, e é gigante esse erro, que ele traz muitos desafios não só para o negócio, mas também para os colaboradores que existem ou que ali atuam, né? É a falta de maturidade desse dono, né? Dono que não é adulto, tendo empresa, tendo CNPJ, e aí você vai encontrar, obviamente, muitas pedras no caminho, né? Dentro dessas pedras, são algumas delas que eu vejo, tá? Imaturidade em resolução de casos mais complexos, né? Principalmente os comportamentais, e de 2 ou 3 elencados ali, quando você tem um desafio muito forte na sua frente, você não consegue resolver a não ser ficar chorando, né? Então, e o terceiro acho que não de uma ordem de prioridade, né? É que ele é incapaz, existe uma incapacidade técnica de reconhecer que ele é ruim,
né? Então esses 3 temas, eles trazem muitos desafios para quem atua no dia a dia. A gente como consultoria, né, a gente sabe que o dono da empresa, ele é ou o gargalo ou o ponto principal do negócio. Em muitos casos é o gargalo, tá? Então quando ele nos apresenta projetos, né, a gente identifica não só mercado, nicho e vai para o mercado também conhecer um pouco do que ele está criando, né? Mas também quem é ele, o que ele fez, quais atuações que ele já teve, quais sucessos que ele já teve, quais fracassos principalmente, né? E qual a maturidade de gestão que ele tem para atuar junto com a gente. Boa, aí é analisado, vamos lá, o Luiz está falando, analisado isso a gente busca investimentos, não só investimentos ali proprietários, mas também de parceiros, né? Para viabilizar essa estrutura. Inclusive a gente está em um processo que em breve a gente vai poder falar mais para vocês aí, tá? Acho que é legal até gravar um vídeo de como inicia essa conversa, de como trata essas coisas, até passar pela parte contábil e jurídica também. Fechou? Seguimos, deixa eu desligar aqui e prestar atenção no trânsito. Se você tiver algum desafio, alguma pergunta aí, pode fazer aqui no YouTube que a gente vai também comentar. E siga a gente lá no Instagram, tanto no meu quanto da WeFounders, o meu André_Coit e @wefounders.co. São os 2 Instagrams aí, as 2 redes sociais que a gente mais compartilha conteúdo. Tamo junto, a gente se fala em breve, valeu, até! O que pode acontecer também, isso acontece, tá? De a gente conseguir rever como estão os andamentos das atividades ou do primeiro plano depois de 3 meses. Por isso que a gente faz via quarter, né? Q1, Q2, Q3, Q4. Então Q1 representa janeiro, fevereiro e março. Nesse caso a gente já não tem mais, né? Mas a cada 3 meses a gente sempre analisa tudo isso. Se tiver muito desafio acontecendo, pode ser alterado, não tem problema. Buenos dias. Bom dia. Bora. Bom, galera, aproveitar aqui o nosso momento de elevador. Saímos agora de uma reunião importantíssima que a gente fez. Não deu tempo de postar nada, na verdade, nas redes. Hoje é sábado, dia... Que dia que é hoje? Dia 14. Dia 14. 15, né? Não, 14, dia 14. 14/6, exatamente, ó, meio-dia e 38. A gente vai almoçar daqui a pouquinho e partir pra onde, cara? Partir pra São Paulo, velho. Puta que pariu. Um compromisso atrás do outro. Tem algumas urgências ali no meio do caminho, né? Tem algumas urgências no meio do caminho, mas a gente acaba priorizando tudo isso, né? Então, fala um pouquinho só da semana, cara. A semana foi uma semana extremamente importante pra gente. A gente tá esperando esse projeto e falando sobre ele, na verdade, faz algum tempo já, né? Não sei se eu devo abrir um pouco sobre o projeto. O que você acha? Pode falar, cara. Posso falar? Bora. Posso falar. Vou começar pela semana, na verdade, porque eu gosto de fazer um compiladão, né? Normalmente segunda é um dia de bastidor interno, então eu aproveito para fazer algumas coisas até mais com a Luísa, com a Erika, etc. Continuo, né, os meus treinos, depois eu vou fazer alguns cafés ali que eu tenho, que são mais cafés rápidos ali, que eu troco uma ideia com alguns empresários, né? E terça e quinta-feira são dias de consultoria externa, e quarta-feira eu faço bastidor também, mais com consultoria com outros negócios, né? Que a gente faz ali só via bastidor, o grupo de WhatsApp, Notion, etc. Hoje o que eu vejo, cara, que é importante até na minha rotina, é que eu consigo trabalhar 100% pelo celular. Então, se eu precisar atender um cliente, atender um parceiro, etc.,
o celular já me basta. Claro que quando a gente vai para uma documentação, a gente vai fazer um relatório, né? Aí não tem como, a gente vai precisar, obviamente, usar o computador para isso, né? Mas o que agilizou muito o meu mundo, cara, foi realmente ter a facilidade, né, do celular, cara, gravar o conteúdo, né, que o Matheus está fazendo aí, gravar os conteúdos de WF, dos nossos parceiros, né, dos nossos clientes, fazer pagamentos, né, agendamentos, cara, tudo, né, facilitou muito a nossa vida. Então, eu tenho esse bastidor um pouco mais flexível, né, por conta realmente de estar com o celular na mão e conseguir agendar, fazer qualquer coisa, ligação. O que eu gosto de, como gestor principal, eu prefiro fazer ligações para os nossos pares, né, e resolver de uma forma mais rápida e conseguir delegar atividades via WhatsApp. Então, fica uma dica, um insight para você que é líder também, utilizar o telefone para isso, né, para você ter capacidade de resolver algum assunto que tem aquela certa urgência, né, e ali pelos grupos, pelo canal de comunicação que vocês têm por aí, para resolver assuntos ali que demandam menos atenção, né, ou que talvez tenham menos urgência, tá? Então, essa semana foi uma semana aí de bons projetos. A gente quinta-feira fez a nossa parceria com o nosso cliente, né, o padrão. Sexta-feira foi uma agenda. Aliás, essa semana a gente trocou. Enfim, tanta coisa que agora, se eu falar exatamente a agenda, eu vou trocar. Mas vocês vão acompanhar nos vídeos por aí. E hoje, sabadão, quem acha que a gente não trabalha, beleza? Hoje a gente estava num projeto, sentado numa mesa com pessoas importantes de uma grande empresa também. Daqui a pouco eu vou soltar. E aí não tem muito o que falar. A gente está, vamos colocar, 8 etapas de execução, a gente está indo para a terceira, né? Passa por um conselho, tem toda uma diretriz para seguir, então por isso que a gente está segurando até dar a canetada final ali com o jurídico, mas é um outro negócio, uma nova oportunidade, né? E mais uma experiência para a gente passar aí ao longo do nosso processo. Legal? Ó, hoje, almoço e partiu São Paulo de novo. Eu faço umas coisas assim meio urgentes também, que a Erika fica pé da vida, mas isso é na verdade a realização de um sonho, tá? Então depois vocês vão ver na rede aí. Eu tinha já realizado um sonho de moleque, aliás, um sonho mais de adulto, esse é de moleque. E esse aí eu tô realmente contente, vamos esperar que vai dar tudo certo, né? Mas em breve você vai ver no canal, você também vai ver nas redes sociais por aí. Fechou? O conteúdo é esse. Vou pedir pro Matheus, que não está acostumado aqui agora, gravar o final desse vídeo, tá? E aí ele vai falar, vai soltar o que ele quiser, porque a minha briga com ele é gravar o conteúdo raiz que ele não faz, e aí quando ele precisar fazer, ele vai ter desafio de criar, né? Então eu já estava olhando ali com uma cara de puta que parece vai me ferrar, mas para ele fechar o vídeo, beleza? E eu vou gravar ele aqui agora, vai me dar o celular, e ele vai fazer o fechamento da semana. Beleza? Já vai compilando aí. Vai falar com os bastidores, né? E como está sendo a agenda dele aí, semanal, com os nossos clientes, nossas atividades, nossos projetos. E depois dar o tchau padrão. Eu já vou dar o meu aqui, beleza? A gente vê por aí. Tamo junto, abraço. Agora é a vez dele. Bom, galera, ó, quem vos fala agora é o senhor Matheus, né? Um cara aí que tá com a gente faz muito tempo, acho que 2 meses, 3 meses. E tá tendo aí a chance, né, de conseguir compreender o que a gente faz no nosso dia a dia, né, muito novo, tem uma boa idade para ter os aprendizados. Então ele vai compartilhar um pouco aí dos bastidores, de como que acompanhar a minha agenda, principalmente, agenda simples, né, tranquila, daqui 3 horas muda de novo, assim segue. Então ele vai falar um pouquinho e depois ele vai dar o tchau dele, que é um tchau padrão que ele vai fazer agora. Vai lá. Beleza. Então acho que a minha principal missão aqui é também gerar conteúdo, lógico. O bastidor do bastidor seria a gravação do que eu faço para acompanhar o dia a dia do André, que já adianta, é muito flexível. Uma hora a gente está aqui conversando, trocando uma ideia, gravando conteúdo, outra hora a gente já está indo para São Paulo ver um outro negócio, outra hora a gente está indo para outro estado, pensando em alguma outra coisa. Mas lógico, tudo é um aprendizado. Eu acho que o aprendizado aqui é diário. Eu aprendo com tanto objetivo de gestão, tanto quanto marketing mesmo.
a gente aprende bastante. Eu acho que o meu principal objetivo agora nas minhas redes aqui é passar um pouco do meu dia a dia, de como eu faço os criativos, de como eu faço as edições do vídeo e como eu acompanho o André de gravação, criação de roteiro. Eu acho que é um conteúdo raiz, lógico que é o nosso objetivo aqui é passar tudo o que realmente acontece aqui no dia a dia do André. Bom, é isso. Valeu, galera. Fechamos? Então, mais uma semana. É nóis. Vambora. Bora pra São Paulo. Vamos gravar mais coisas aí. Corre. Valeu, abraço. Tamo junto. Tá bom? Então, só como formato de aprendizado, cara, isso não é por do André, tá? Isso é por conta da gestão / liderança, principalmente o formato que você precisa aprender a comunicar com as pessoas. Quem está direcionando, né, nesse caso sou eu, por um combinado e por uma estrutura hierárquica, né, eu devo receber esse acompanhamento de quem está sendo acompanhado, beleza? Nesse caso você, tá? Isso vai servir de lição, obviamente, quando você começar a estruturar de outros formatos no seu time, né? Então imagine se um vendedor aí, ele para de reportar para você diariamente. E aí você fala, cara, por que você tá reportando para mim? Aí você vai falar, aí o cara fala, então, porque eu tive um problema pessoal, cara, porque eu não fiz isso. E aí você vai falar, ok, por que você não me avisou? É exatamente a situação. Mas eu, como experiência, eu não vou ficar te buscando, né? Porque agora você se sentiu realmente interno como o seu time pode tocar contigo, né? De uma forma que não é o ideal, tá bom? Então é isso, mais uma experiência. Não precisa abrir pra mim o jogo, a não ser que você queira. Tô sempre por aqui, você sabe disso, né? Mas esse é o nosso combinado, tá? Transparência, clareza e a verdade sempre acima de tudo, tá? Tamo junto.